Então é solo estrutura, basicamente a interação existente aqui entre a subestrutura mais a infraestrutura com os maciços de solo aqui, ó. Isso é o solo estrutura, essa interação aqui entre a estrutura e o solo. Por que fazer essa consideração aqui? Para aumentar a segurança, a durabilidade, diminuir o custo e representar de maneira mais realista ali a estrutura. Porque na prática, aí, no dia a dia, a gente acaba meio que considerando um engaste ali essa relação entre a estrutura e o solo ali. E basicamente, na prática aqui, não funciona de maneira como se fosse um engaste ali. Agora eu vou ali para o TQS para mostrar isso de fato ali, como que funciona na prática ali, fazer uma simulação ali, porque o software ele tem essa possibilidade da gente fazer esse estudo, mas no dia a dia isso acaba ficando muito para os geotécnicos essa opção, e a gente acaba que nem explora tanto, ok? Aqui no PowerPoint vai ter a sequência que eu vou fazer no software lá, se vocês quiserem explorar, se não quiser ver o vídeo, vocês vão ter a possibilidade de utilizar esse estudo. Beleza? Então vou minimizar aqui e vou lá pro TQS. Deixa eu ver só uma coisa. Ok. Aqui no TQS eu fiz alguns modelos quando estava preparando essa apresentação. E... só um instante. E basicamente eu tenho aqui, ó, exemplo 1. Eu deixei só a estrutura, eu não lancei fundação. Eu tenho um exemplo 2 aqui, onde eu lancei a estrutura mais a fundação. Um exemplo 3, onde eu lancei a estrutura mais a fundação e eu articulei. Aqui eu lancei o 4 e o 5, mas eu vou apagar eles aqui porque foi com o CISIS. E agora eu vou repetir esse lançamento do CISIS aqui do zero com vocês. E depois a gente vai fazer um comparativo entre esses modelos aqui. Beleza? Então, para fazer o CISIS, a gente precisa o quê? Inicialmente, a gente precisa ter uma estrutura lançada com a nossa fundação lançada, para a gente fazer a exportação lá pro módulo aqui do TQS que faz essa análise. Então, basicamente, eu vou pegar o modelo com a fundação engastada para fazer essa análise. Eu vou editar ele aqui e duplicar ele. Eu vou colocar aqui como se fosse o 04 aqui. Escrever CISIS aqui na frente. Todos os arquivos. Beleza, esse é o primeiro passo. A gente precisa ter um modelo lançado. Agora, para a gente dar sequência nessa análise, a gente precisa entrar nos dados do edifício, acessar a aba de modelo aqui, e aqui a gente tem a opção interação solo estrutura. A gente precisa habilitar essas duas opções aqui, ativar a interação do TQS CISIS e agregar a fundação discretizadas, porque a hora que a gente fazer a análise lá dentro do CISIS, a gente vai exportar esse modelo de volta para a nossa estrutura. Então, essa segunda opção é importante estar marcada para isso. Beleza? É importante, antes de a gente fazer a transferência, a gente processar a nossa estrutura aqui. Eu vou fazer em ferramenta, utilidade, limpeza de arquivos. Eu acho que é rápido aqui o processamento. Para a gente fazer a transferência, é importante a gente estar com a estrutura processada aqui. Beleza, terminou o processamento. Agora a gente exporta essa estrutura para dentro do módulo. Como que faz isso? A gente precisa acessar as formas. Aqui tem a opção aqui exportar para o CISIS. Só confirmar. Ele vai para, igual a gente compacta no edifício do TQS, ele vai para a mesma pasta aqui, ó. Se quiser trocar para outro caminho, você coloca outro aqui, ó. Beleza? Concluiu. Agora a gente precisa importar essa estrutura para dentro do CISIS. Então a gente clica aqui nessa parte de infraestrutura, ou se não nesse ícone aqui do CISIS aqui, ó, que é infraestrutura também. Agora a gente basta vir aqui em importar a estrutura. Localiza o arquivo lá na pasta do TQS. E clica em importar aqui. Beleza? Com a importação concluída, a gente precisa ter acesso a uma sondagem. Eu passei um modelo aí para vocês. Esse daqui, ó, que eu vou estar utilizando para entrar com os dados aqui dentro do módulo. Beleza? Então basta a gente aqui dentro da aba do CISIS mesmo ter a opção dados da sondagem aqui, ó. Precisamos adicionar uma nova aqui, ó. Só clicar na palavra nova, ele vai adicionar a sondagem. Vamos preencher os dados aqui
da nossa sondagem. Então o furo eu vou deixar 0,0 aqui, o ponto dele, porque 0,0 está próximo ali da estrutura que eu lancei. A profundidade do indeslocável aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou dividir a tela em dois aqui para facilitar aqui. Essa tela não divide. Mas eu vou, daqui dá para olhar. Aqui, o deslocável está 8,45. 8,45. Profundidade do arrasamento. Eu vou deixar 0. Nível d'água. Nível d'água nessa sondagem não tem aqui. Ó. Se olhar a última coluna aqui, não tem nada marcado de nível d'água. Então eu vou deixar abaixo da sondagem aqui no nível d'água. 9 metros. E os demais dados aqui eu não vou preencher. O próximo passo aqui, esse profundidade ele vai pegar aqui de acordo com o SPT. Próximo passo eu vou incluir aqui os dados aqui da nossa sondagem, que seriam essas camadas aqui do solo. É a número 1, a 2, a 3, a 4, a 5 até a 8,45. 8,45 ali. Então eu vou adicionar aqui 8 camadas. Ó. 6, 7 e 8. Deixa eu só trocando aqui para ele... Aqui, ó. No meu caso é só SPT, se você tiver o SPT ou adesão, a pressão de injeção, vocês podem entrar com os dados também. No meu caso não tem. Então o SPT aqui do primeiro metro é 41. Do segundo metro é 37. Do segundo 23. 41, 35, 43, 44. E o último tá dando 61. Eu vou deixar 50 aqui, conforme tá ali. Ok? Beleza, feito isso, a gente preencheu os dados da sondagem aqui. Agora a gente precisa colocar a descrição desse solo aqui, argila arenosa, argila arenosa. Nesse caso da sondagem é tudo argila arenosa, basicamente. Aqui só muda a cor aqui, ó, com grãos, só muda a descrição final. Mas o padrão aqui é argila arenosa amarela aqui, coincidentemente aqui. Ok? Então aqui para a gente adicionar essa propriedade aqui do solo, é nessa opção aqui, a gente clica em nova. Aqui a gente vai selecionar o material, que é argila, e vamos descrever ele aqui na frente, ó, igualzinho está aqui na nossa sondagem. Argila arenosa amarela, eu vou deixar. Ok? O início vai começar no 0 e vai até o 8,45, que é o limite da nossa sondagem. Ah, se caso aqui o solo fosse até o 3 metros, fosse um argila, depois vinsse para areia, depois vinsse para silt, você ia precisar adicionar todas essas camadas aqui. Nesse caso da sondagem é tudo igual. Beleza? O próximo passo aqui seria a gente associar esse solo nosso a uma tensão admissível aqui. Então basta a gente clicar aqui em associar camada de solo. Se você tivesse várias camadas, você ia ter que associar todas essas camadas que tiver aqui na seta aqui, ó. No nosso caso só tem uma camada, então só vou associar um. Aqui a gente tem 3 pontinhos aqui nesse canto. A gente acessa aqui e vai atribuir essa tensão admissível. Basicamente é uma argila arenosa, então eu vou procurar aqui por essa argila. Basicamente não vai ter essa propriedade argila arenosa, então eu só vou pegar a argila aqui, que é a predominância, e vou ter que cancelar aqui só para puxar aqui o... Aqui, ó. Na verdade estava mostrando, né? A gente tem que pegar essa propriedade, que é argila dura. Tá vendo que tem a opção aqui dura aqui na sondagem? Então a gente tem que atribuir essa mesmo. Se fosse mole, teria que colocar mole lá. Então vou associar camadas, só tem um nível, clico aqui nos 3 pontinhos, vou pegar a argila dura aqui, ó. Então vem aqui na onde tem argila dura, seria essa daqui, marca esse quadradinho aqui, ó, que seria a tensão admissível de 3 aqui para o solo desse tipo. Ok? Atribuiu a tensão aqui, a gente dá mais um novo ok. E basicamente concluímos aqui o lançamento da nossa sondagem aqui. Então a gente pode dar um ok aqui para finalizar o processo. E agora o que a gente pode ver aqui na sequência aqui? A gente pode ver se, lembra que a gente fez no início a exportação da fundação? A gente pode ver se ele fez essa transferência de forma correta. Então para isso o modelo meu é sapato isolado, então vem aqui acesso nesse editor aqui, sapato isolada. Dou um ok aqui, caso vocês queiram alterar aqui, essa mensagem é para alterar a cota inicial. Meu modelo lá já está rebaixado 1,5 m lá na cota, então eu não vou alterar. Mas caso vocês não tivessem feito um rebaixo no modelo, teriam que alterar aqui a cota aqui manualmente aqui, ó. Vou deixar zerado porque o modelo já está rebaixado lá. Ok? O que é importante que a gente dá uma observada? A gente acessar aqui nesse elevação dos elementos, vamos colocar todas as sapatas e todas as sondagens e adicionar aqui, para ele fazer o desenho. E a gente observar se a cota de assentamento aqui das nossas sapatas estão na posição correta. O meu modelo lá tem 1,5 m de rebaixo lá nos dados do edifício e abaixo desse 1,5 m vem a sapata. Então minhas sapatas estão posicionadas na cota correta aqui. Beleza? Então aqui é importante ver isso. Ah, você perdeu a oportunidade, se tivesse erradas, tem a oportunidade de ajustar aqui ainda, editar delta aqui, ó.
Então, sei lá, se quisesse deixar mais fundo ou menos fundo, diminuir a profundidade, poderia alterar aqui. Então é importante estar coerente ali a informação. É por isso que é importante validar esse passo aqui. Ok? Avançando aqui, eu vou fechar e salvar. O próximo passo que a gente precisa fazer aqui, a gente lançou a sondagem, agora a gente precisa processar aqui os resultados. Então, para isso, a gente tem essa opção aqui, geração do modelo, fundação mais estrutura. Todos. Vamos aguardar o procedimento aqui. Beleza, ele já finalizou o processo aqui, é bem rápido. E a gente já consegue visualizar os resultados aqui, que é bem interessante. Para quem não viu ali, a posição aqui, resultados gráficos e alfanuméricos aqui que acessa. Resultados gráficos. Aqui a gente consegue ver toda a parte do resultado gráfico de forma interativa, igual o processo de grelhas ali. Então a gente pode acessar aqui, isovalores de fundação direta e tubulões. E o que é legal aqui que a gente percebe? Aqui a gente tem 3 opções. Essa que a gente está vendo é os recalques na fundação, então a gente observa que teve um recalque de 0,5 centímetro aqui, e essa sapata tem a predominância aqui. Outro ponto interessante que a gente consegue ver é as reações aqui que está ocorrendo na sapata, a reação na parte de baixo. Isso é bem interessante. E a gente também consegue ver aqui as tensões na sapata, que é um valor bem importante aqui para o dimensionamento da sapata. Então essa interação do solo-estrutura aumenta ali a possibilidade de análise da fundação e tornar ali o nosso processo mais seguro. Então também a gente consegue ver o recalque em bacia aqui também, vocês conseguem ver o ponto que está deslocando mais e os pontos que estão deslocando menos aqui em azul. E a parte aqui de análise interessante que a gente tem para ver aqui nesse ponto seria isso aqui, ok? Nessa parte de análise. Aqui tem outras opções de envoltório aqui para estar explorando. Quem entende mais aqui de questão de solo consegue aproveitar melhor também esses resultados aqui. Eu vou sair daqui. Outro ponto interessante que a gente consegue observar aqui é que a gente consegue o valor do CRV aqui também do solo, que é o coeficiente de reação vertical aqui. A gente pode acessar por essa setinha aqui o desenho que chama... Esse daqui é SP LANFUN. E aí a gente deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse não. Deixa eu ver aqui. Esse último aqui, é o último da seta aqui. SP LAN CRV horizontal. Então se a gente observar aqui, o próprio software ele já calcula o coeficiente de reação vertical aqui do solo. Para que serve isso daqui? Eu deixei um exemplo ali que eu peguei da aula do SGARB aqui, Deixa eu expandir a tela aqui. Aqui, se vocês quiserem explorar o que vocês conseguem fazer com esse coeficiente, basicamente eu peguei um exemplo lá que ele usa esse CRV aqui, no caso dele deu 6.800 para calcular as molas do solo, o KZ, o KY e o KX aqui. Seria basicamente essas molas que a gente articula a fundação lá no pórtico do TQS. Então vocês podem utilizar esse CRV para fazer o cálculo. Ele é bem simples. Com a geometria aqui da sapata, você já consegue achar os valores de mola aqui, tanto de Z, de Y e de X, para aplicar no software aqui. Vocês estão precisando articular uma sapata de divisa. Isso é bem importante pegar esses dados aqui para ter mais coerência ali no processo. E basicamente para achar a mola em Z, você vai pegar o CRV e multiplicar pela área da sapata. É bem simples o cálculo. Você vai chegar num valor em tonelada por metro e vai utilizar lá dentro do software. Para achar a mola em Y, você vai pegar o CRV e multiplicar pela inércia de Y aqui. Basicamente é a geometria do bloco. E a mola em X é o mesmo processo de Y, só que é o contrário, né? Muda a inércia, né? Você está olhando num plano diferente, muda os dados aqui da base e da altura só. Mas a fórmula é a mesma. É bem simples o cálculo e bem interessante. É um ponto que assim, você dificilmente acha conteúdo sobre o assunto aqui. Beleza? Depois desse passo aqui, a gente pode fazer o processo contrário aqui. Agora de exportar a nossa estrutura de volta lá pro modelo do TQS. E o processo ele é bem simples. Aqui na aba de infraestrutura ainda, a gente tem o processo de exportar para projeto estrutural. A gente vai mandar de volta para dentro do TQS. Ele vai para a pasta lá que vai padrão, né? Para a gente fazer o processo de importação para dentro da estrutura, a gente precisa acessar as formas do TQS. E a gente vai ter a opção aqui de importar aqui, Seleciona o arquivo lá que ele mandou lá para a pasta default. Esse daqui, pelo horário, 17h21. E a gente importa de volta. Depois que a gente importa esse modelo de volta, a gente pode processar aqui a estrutura. Porque se a gente observar aqui o padrão, né? O padrão do software é esse daqui, no espacial.
a gente não tem nenhuma sapata lá embaixo, né? Ele fica esse apoio engastado aqui, né? Agora, quando a gente processar esse modelo aqui, que a gente fez esse processo do CISIS, a gente vai ver uma coisa bem legal ali. Eu vou processar aqui e vou mostrar pra vocês aqui. Olha, só para efeito de comparação, o nosso modelo inicial ele não deu nenhum erro grave. Agora ele já teve problema aqui com deslocamento horizontal alto no pórtico. Isso se dá por quê? Porque antes a gente tinha uma estrutura que ela estava engastada lá na base. Agora ela já não está mais engastada, ela está com um apoio articulado lá. Então basicamente esse deslocamento aumentou por causa dessa alteração na vinculação da nossa base da estrutura. Ok? Então uma coisa legal aqui que já muda, aqui que vocês já verem, se a gente acessar o porta espacial aqui, ó. As nossas sapatas agora elas têm molas aqui nos apoios. Então isso é um artifício bem interessante aqui de utilizar esse solo estrutura. Às vezes vocês talvez já viram alguma publicação de alguém postando algo do TQS e vê essas bases aqui com molas aqui, né? Que seria esse desenho da sapata e assim, não souber como faz. O processo para fazer isso acontecer é basicamente isso. A gente tem que fazer essa interação solo estrutura pelo CISIS para ele fazer esse desenho. O que aconteceu aqui basicamente? Cada ponta aqui da nossa sapata ela foi discretizada em grelha e cada ponta aqui tem uma molinha agora. E essa mola ela foi definida pelo processo ali da nossa sondagem, esse processo que a gente fez ali no CISIS. E o que é interessante aqui agora? Deixa eu pegar aqui essa aqui é a combinação de vento. Vou pegar aqui todas as permanentes. Se a gente der uma olhada aqui nos deslocamentos, a gente vê que cada ponto agora eles estão deslocando diferente. Ó. Um está deslocando 0,43, o outro 0,42. Então eles não deslocam tudo igual. Cada ponto da sapata um desloca mais, o outro menos. Então é interessante isso aqui para a questão de molas. É que a gente não tem mais esse apoio engastado aqui. E se a gente observar, assim, se estiver simulando uma sapata de divisa, a gente consegue ver até Deixa eu tirar um print aqui da tela. Quando a gente faz esse mesmo processo para uma sapata de divisa aqui, ó. Aqui a gente vai ter um pilar e uma sapata de divisa aqui, ó. O que acontece se a gente fazer essa simulação solo estrutura? A gente vai observar que essa sapata aqui, ela tende a levantar aqui, ó. Então você vai ver que vai ter uma sapata assim que ela vai ter... Aqui eu tô fazendo algo bem exagerado, mas ela vai ter uma tendência a levantar. E a gente consegue observar quando faz essa análise de solo estrutura aqui, esse mesmo processo que eu mostrei. Agora uma outra coisa importante para a gente avaliar também é a questão do deslocamento, que até mesmo ele já deu um erro lá de deslocamento elevado. Então se a gente pegar aqui no caso do vento 90, lá no topo, deixa eu trocar aqui só o modo... Peraí que sumiu o arco-íris aqui. Deixa eu ver, tá aqui. Se a gente pegar no topo, a gente está tendo um deslocamento máximo de 4,26. Agora eu vou pegar um modelinho lá, o número 2. Ele basicamente é um modelo que está com a fundação lá lançada aqui embaixo, só que a fundação padrão do software, engaste. Ok? Então vou abrir aqui o porta espacial dele. Eu vou dividir a tela. Para o lado esquerdo vai ficar a fundação engastada. Para o lado direito vai ficar a solo estrutura aqui que a gente fez a análise. Deixa eu só puxar aqui para deixar o mesmo padrão. Deixa eu só... Pera aí. Deixa eu dividir aqui. Aqui, ó. Então, se a gente pegar o deslocamento quando a gente tem aqui no topo, quando a fundação é engastada, é 3,76. Quando a gente fez essa análise solo estrutura aqui da fundação, fez o modelo fazer essa análise, o deslocamento já aumentou 50 centímetros aqui no topo. Então, existe essa diferença devido quando a gente considera o engaste na fundação e quando a gente rotula a fundação. Para efeito aqui também eu fiz um outro modelo aqui, só para um modelo assim, bem menos detalhado aqui, que seria uma outra opção no software. Eu peguei esse modelo aqui de fundação engastada, eu dupliquei ele. E vim aqui dentro do modelo e eu articulei essas fundações aqui. Então se eu pegar aqui, eu vou colocar o filtro aqui, vou abrir todas, porque todas estão com o mesmo critério aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Então eu fiz uma articulação na base para tirar esse engaste. Como que eu fiz isso? Eu vim aqui em grelha, pavimento e troquei aqui. O padrão é esse modelo de apoio conforme critérios. Eu alterei para apoio articulado contínuo e aqui em pórtico eu coloquei articulado, tanto em X como em Y. E processei essa estrutura aqui, ó. Então se a gente pegar aqui
o modelo 3, abrir o modelo de estado limite último, a gente vai observar que teve um deslocamento de 4,41. Se a gente colocar lado a lado aqui com aquele de análise solo e estrutura, a gente vai observar que o quê? Deu um deslocamento maior aqui quando a gente articulou a fundação sem critério nenhum. Então, às vezes é importante a gente dar uma refinada se a gente está com uma dúvida, porque aqui ele já vai fazer esse cálculo de forma bem mais coerente e precisa aqui. Ok? Então, isso aqui é um ponto interessante. E se a gente olhar lá, comparar o modelo com fundação e sem fundação aqui do TQS, né? Que aqui eu tenho esse modelo 1 aqui do exemplo CISIS, ele está sem fundação aqui. Então, ele é o padrão engaste também. Se a gente olhar ele com fundação e sem fundação, a gente vai observar que não muda nada. Ó, 3,76 é o deslocamento sem fundação. Se a gente comparar esse modelo aqui com o que tem fundação e está engastado, vocês têm dúvida se a hora que põe fundação, mesmo que está sem articulação, ele vai mudar o deslocamento ou não? Basicamente ele não muda. Se a gente olhar aqui, ó, esse daqui está com sapata e aquele lá que eu abri aqui depois, ó, ele tá, esse daqui é o modelo da esquerda, ele é o modelo que está sem fundação, é o padrão do software, e esse daqui é o que está com fundação, mas só que está, deixa eu pegar a combinação aqui também. É o vento zero ali, ó. Mas basicamente o deslocamento em todos ali são iguais, ó. 3,76 aqui, ó. 3,76 é o modelo sem fundação e aqui está o modelo com fundação padrão. Então a gente pode observar que o valor do deslocamento ele não muda. Ele só muda quando a gente articula a base da nossa fundação ali. Então o que muda ali quando a gente, resumindo ali, o que muda quando a gente faz essa análise solo e estrutura? Quando a gente articula a nossa fundação, basicamente o nosso modelo ele começa a ficar mais deslocável, então ele começa a aumentar o deslocamento, principalmente no topo da estrutura. E aí o objetivo de trazer esse estudo aqui para vocês foi assim, normalmente na prática da estrutura a gente considera engastado, mas na prática ali quando executa a obra, esse apoio aqui na base ele não é um engaste. Então talvez uma maneira aí da gente tentar aprimorar os nossos estudos e tentar levar estruturas mais seguras aí para as obras. Basicamente o que eu queria apresentar para vocês era isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aí ou quer acrescentar algo para a apresentação.